Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 4 de outubro. Vamos às últimas informações a respeito do Glorioso. E claro, eu quero começar falando sobre Selefogo, seleção brasileira. Guilherme Arana sentiu lesão na coxa e o Dorival Júnior convocou Alex Telles. São 3 atletas do Botafogo na seleção brasileira. E quando você junta isso, a convocação do Gatito pela seleção paraguaia, do Bastos com a seleção de Angola, Savarino, venezuelana, e Almada, argentina, são 7 atletas do Botafogo representando suas respectivas seleções. Esse número é um absurdo, é uma parada assim incrível, porque só demonstra a força do elenco que a gente montou. Não é que os atletas já estivessem defendendo suas respectivas seleções, com exceção, claro, do Savarino. Nem o Gatito estava defendendo a seleção paraguaia. O Savarino não, o Savarino estava sempre lá na Venezuela. Mas todos os demais, eles chegaram às suas seleções pelo que fizeram no Botafogo. É uma temporada realmente sensacional que a gente está atravessando. E quando a gente olha para a seleção brasileira e brinca com essa história da Selefogo, cara, só o Real Madrid tem mais jogadores representando a seleção brasileira nesse momento do que a gente. Vocês têm noção da grandiosidade que isso é? Eu sei que tem muito torcedor que fica naquela de não querer que jogador do Botafogo defenda a seleção brasileira, porque é uma oportunidade para os caras descansarem. Eu super entendo. Mas para o jogador é importante, para o Botafogo é importante, para a Eagle é importante. E claro, jogadores motivados, felizes, acabam depois dando sequência a esse grande trabalho que vem realizando. Aí você pode até falar, Vitor, mas o Luiz Henrique, depois que voltou da seleção brasileira, ele estava abaixo, né, em termos de performance, fisicamente falando e tal. No caso do Luiz Henrique, gente, a gente não pode ignorar um aspecto que é super importante, mas pouco falado. E, na verdade, deveria ser muito mais debatido até aqui no Fala Fogão. Luiz Henrique, ele vem jogando desde a época do Betis, no segundo semestre do ano passado. Ele já tem 64 jogos quando você pega lá Betis e Botafogo. Se você colocar os jogos com a seleção brasileira, esse número, claro, aumenta. Foram 2 participações na última convocação. Vamos ver como é que vai ser agora. Luiz Henrique, somando seleção, Botafogo e Betis, são mais de 4.000 minutos disputados. Normalmente, essa minutagem é de um atleta que está fechando temporada. E olha que a gente ainda tem muitos jogos pela frente. São pelo menos 10 no Campeonato Brasileiro e pelo menos 2 na Libertadores. A gente espera que se transforme em 3, claro, e também depois com o Mundial de Clubes, né? Quartas de final, semifinal e uma eventual decisão contra o Real Madrid. Eu só digo o seguinte: é muito bom ver a transformação que o Botafogo está passando. E é claro que quando você tem um time forte, você pode ter jogadores convocados. É o ônus e o bônus, digamos assim. O que, na minha opinião, nem existe ônus, tá? Na minha opinião, tudo é bônus. Quando você tem um atleta feliz, motivado, sendo convocado, o cara tá fazendo um baita trabalho no Botafogo, ele vai querer manter isso. É fácil? Não, não é fácil. Mas ele vai querer manter esse nível para poder voltar a ser chamado. E pro Botafogo isso é muito bom, por consequência para todos nós. Mas quando a gente vê hoje, cara, o Botafogo sendo a segunda equipe no planeta com mais atletas na seleção brasileira, isso é um dado, uma informação mega relevante. Mas muita coisa. Há pouco tempo atrás a gente nem sonhava em ter jogador convocado. Agora nós temos 3 numa seleção, mais 4 por outras 4 seleções, 7 no total. É daí pra cima, Fogão. É daí pra cima, não tem nem dúvida disso. Vamos torcer para que os nossos atletas possam representar muito bem seus respectivos países. Vamos torcer por boas performances e, claro, que eles possam voltar 100% para nos ajudar na sequência do Campeonato Brasileiro e, claro, Copa Libertadores. Agora, olha, por falar em voltar 100% e tudo mais, já aproveita aqui o gancho para falar do Júnior Santos. A comissão técnica do Botafogo decidiu, por precaução, não colocar o Júnior na lista de relacionados para esse confronto contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. Isso por conta do piso de jogo ser mais duro do que um gramado natural. Então o Júnior, só por precaução, não tem nenhum tipo de problema, só por precaução, segundo informou o TF, vai ficar de fora desse confronto.
Eu acho uma pena que ele não possa ser relacionado. Eu super entendo o motivo, mas a gente estava naquela expectativa de ver o Júnior novamente ter alguns minutos, justamente para ele poder gradativamente ir recuperando o ritmo, pensando até nos confrontos da Copa Libertadores. O Júnior hoje ele é reserva, até por conta da lesão grave que ele teve, mas com toda certeza ele vai ganhar novas oportunidades e fazendo o que ele vinha fazendo antes, vai ser uma bela dor de cabeça pro Arthur Jorge, né? Uma boa dor de cabeça, positivo pra caramba. Mas existe essa precaução, é normal tá voltando agora e você não quer perder o Júnior por lesão. E não digo nem a parte óssea não, tá? Porque a parte óssea, óbvio, tá consolidada. Eu digo mais pela parte muscular mesmo. Quando você joga num piso de jogo mais duro, você tem um impacto maior. E isso também força não só as articulações, como toda a estrutura física. E o Júnior tá só voltando, então cautela não faz mal a ninguém, não é verdade? Última informação que eu quero destacar aqui, Fogão, a respeito desse noticiário do Botafogo, é justamente o jogo contra o Atlético Paranaense nesse sábado. O Botafogo tem uma missão espinhosa, apesar do Atlético não estar atravessando um bom momento. É o terceiro pior mandante do campeonato, o Botafogo melhor visitante. Mas jogando na Liga Arena, os caras têm a sua força e contra o Botafogo isso é muito verdade, né? Você sabe bem disso. Contra o Botafogo, desde 2008, a gente não sabe o que é vencer lá. Tá na hora da gente conseguir esse resultado. Até porque vencendo o Atlético Paranaense, durante esse período de data FIFA, você obriga a imprensa 011, especialmente a imprensa 011, a manter o fogo baixo. Tu imagina o inverso. Se o Palmeiras ultrapassa o Botafogo, aí a gente vai passar todo esse período de data FIFA com os caras falando que o Palmeiras isso, que o Palmeiras aquilo, que agora ninguém segura, que o Palmeiras vai vencer todos os jogos até o fim do campeonato, e isso, e aqui, meu irmão. O Botafogo tem que fazer a boa. E o Red Bull Bragantino também, né? Porque se o Red Bull Bragantino segurar a equipe do Palmeiras, nos últimos 5 jogos, o Braga conseguiu 3 empates, 1 vitória. Não perdeu em 4 oportunidades. Se conseguir um bom resultado contra o Palmeiras, ou mesmo um empate, já é suficiente com o Botafogo vencendo para a gente abrir vantagem. Lembrando que hoje tem Grêmio e Fortaleza. O Leão do Pici não é um bom visitante, mas caso consiga um bom resultado, eles ultrapassam Palmeiras e Botafogo, assumindo provisoriamente a liderança do campeonato. Amanhã, 16h30, jogo super importante, um jogo de manutenção de ponta da tabela, e paz e tranquilidade durante a data FIFA. É o que eu espero, certamente é o que vocês esperam também. E a gente já quebrou tanta marca negativa desde que a gente virou SAF, que mais uma vai cair super bem, né? Vence o Atlético, deixa os caras ali perigando de zona de rebaixamento. Eu já disse aqui, não sei pra você, mas a minha zona do rebaixamento ideal tem Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense venceu o Cruzeiro, a equipe celeste perdeu uma série de oportunidades, acabou desperdiçando a chance de vencer no Maracanã. Fluminense tem um jogo a menos em relação a todo mundo, não nesse exato momento, mas quando fechar essa rodada ele vai permanecer com o jogo a menos. Mas o meu Z4 ideal teria Fluminense e Atlético Paranaense. E claro, se você pudesse fechar o ano, o Botafogo tendo ali o título brasileiro e da Copa Libertadores, seria simplesmente sensacional. Tomara que isso aconteça, porque vai ser muito bem-vindo um final de ano desse. Vai ser realmente muito bem-vindo. Fogão, é só isso que eu tenho para passar de informação nesse vídeo. Jogo rápido aqui. Alex Telles na seleção brasileira, Júnior Santos preservado. E amanhã, pré-jogo aqui no Fala Fogão na hora do almoço. Então conto com a sua presença, vai ser super importante. Beleza? Por hora é só, curta sua sexta-feira, curtirei a minha com a digníssima e a pequena Luna, fazendo aquele lanche em família sensacional, conforme pequena Luna diz, pizza, pizza. Pois é, noite de pizza aqui em casa. E aí na sua casa vai ser o quê? Tamo junto, hein? Amanhã eu tô de volta. Beijo no coração, fui, valeu!